Meus amados irmãos e irmãs, boa noite. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham. Hoje, somente pelo Facebook, não foi possível fazer a transmissão também pelo YouTube. Mas nós vamos nos ajeitando com aquilo que é possível, tá bom? Mais uma vez, nós rogamos a bênção do Senhor, nós rogamos a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Nós temos entendido um tempo especial de Deus para cada um de nós, um tempo que Deus reservou para abençoar a sua igreja, para fortalecer a nossa fé, para nos proporcionar crescimento espiritual. Então, nosso desejo e oração é que Deus continue abençoando ricamente a sua vida. E a todos aqueles que têm nos acompanhado pelo Facebook, nosso desejo e oração também é que o Senhor, através da sua palavra, fale ao seu coração, proporcione a você o conhecimento correto do querer e da vontade dele para a sua vida. Pois bem, meus irmãos, nós daremos sequência hoje em Apocalipse capítulo 8. Hoje nós vamos falar do sétimo selo. Dos 6 que nós já falamos, restou o 7. E o 7, ele vai desencadear mais 7 trombetas. E esta porção da palavra de Deus, o livro de Apocalipse, ele é muito importante em todo o contexto da igreja. Apocalipse é um livro atualíssimo para o dia a dia da igreja, para todos os momentos que a igreja marcha aqui na terra servindo ao Senhor, tá bom? Nós já temos os outros estudos dos 6 selos que estão aí, disponíveis também no YouTube e no Facebook. E hoje nós vamos começar a tratar do 7º selo e, consequentemente, as 7 trombetas. Eu farei a leitura hoje. Aí na descrição do vídeo está o capítulo 8 todo, mas eu farei a leitura do versículo 1 até o versículo número 6, porque essa introdução ela é muito importante para entendermos as outras trombetas que virão do 6º selo, tá bom? Então, por favor, acompanhe a leitura desta porção da palavra de Deus. E diz assim: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então, vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Amém. Que seja o Senhor gracioso e aplique a sua palavra ao nosso coração. Eu convido você para que juntos possamos orar ao Senhor. Ore pela minha vida, ore pela sua vida, ore por todos aqueles que acompanharão e assistirão este vídeo. Oremos. Bondoso Deus, nós louvamos o Teu nome por esse dia, mais um dia onde o Teu querer e a Tua vontade se cumpriram nas nossas vidas. Nós louvamos o Teu nome por esse momento em que o Senhor nos concede para meditarmos na Tua palavra, ouvirmos a Tua voz, sermos ensinados, edificados e certamente transformados pela Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Fala o nosso coração, transforma-nos, santifica-nos, edifica-nos, vivifica-nos com o Teu Espírito Santo e Tua palavra. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, capítulo 8, 6º selo e, consequentemente, as 7 trombetas. O anjo, ele então abriu o 7º selo. E ao abrir esse 7º selo, um novo ciclo de novas visões, elas acontecerão.
e ao ciclo das trombetas. E mais uma vez, juízos são proferidos sobre a terra, juízos proferidos sobre os ímpios. Nós precisamos de fazer uma pequena introdução deste selo, destes anjos e destas trombetas, para que então nós possamos caminhar passo a passo. Pois bem, as 7 trombetas, e aqui é importante lembrarmos também da importância do número 7. Então nós estamos no 7 selo, nós temos agora por este 7 selo 7 trombetas. Então a ideia de perfeição, a ideia de completude, chegou a hora do juízo. O juízo também ele vem na medida certa, de modo amplo, perfeito e completo. Então, as 7 trombetas serão tratadas do capítulo 8 até o capítulo de número 11. E essas trombetas, elas indicam uma série de acontecimentos e calamidades que ocorrerão muitas vezes no decorrer do tempo. Nós podemos entender, à luz do princípio bíblico e da própria história, que esses acontecimentos eles já estão presentes na raça humana, desde que Cristo foi assunto aos céus. Esses vários acontecimentos, e podemos citar aqui as 2 guerras mundiais que aconteceram, outras guerras entre nações, epidemias, vários momentos em que estes sinais que são apresentados ou introduzidos por essas 7 trombetas já estão presentes na Terra. Bom, estas trombetas e estes sinais não simbolizam eventos individuais e distintos, mas se referem a angústias que podem ser vistas a qualquer dia do ano, em qualquer parte do globo terrestre. Manifestações da natureza, situações que envolvem a raça humana também. Outra coisa importante aqui, que essas 7 trombetas, elas se relacionam com os selos do capítulo de número 6 também. E aqui um destaque importante, porque nos selos nós mostramos, à luz da Escritura, que os cristãos, os filhos de Deus, fora a perseguição direta que eles sofrerão, os cristãos eles acabam sendo atingidos por situações que vêm sobre toda a raça humana. Uma prova delas é a epidemia ou a pandemia do coronavírus que nós estamos enfrentando. Então, nós estamos também sendo atingidos de alguma maneira com esta pandemia. Mas estas trombetas, elas estão sincronizadas com os selos de Apocalipse, capítulo de número 6. Mas as trombetas, elas são juízos de Deus contra os ímpios, a fim de puni-los por sua perseguição à causa de Cristo, à obra de Cristo e aos santos que servem ao Senhor. Então, as trombetas anunciam juízos que virão diretamente sobre os ímpios que têm perseguido a causa de Cristo, a igreja de Cristo e, consequentemente, os cristãos que servem ao Senhor nesta grande obra. Mas não podemos perder de vista em momento algum que, mesmo por meio desses juízos que o Senhor tem trazido sobre a terra, Deus está chamando o ímpio ao arrependimento antes do juízo final, que é retratado pelo 6º selo. Então, todas essas manifestações são ações de Deus que envolve a sua misericórdia, que envolve o seu amor, que envolve a sua justiça, para que o ímpio possa ser levado ao arrependimento dos seus pecados. Tá? Então nós estamos nesses dias, já há alguns dias, acredito que de dezembro para cá, nós estamos acompanhando a evolução deste vírus, que se tornou uma
pandemia. Não há como negar que o Senhor Deus, ele está sacudindo a terra, que o Senhor Deus, ele está mexendo com a sua igreja, está proporcionando ao ímpio a oportunidade de arrependimento. Pois bem, as primeiras 4 trombetas, elas fazem danos aos ímpios em seu ser físico, tá? Isso nós veremos. E as últimas 3, elas causam angústia espiritual. Meus irmãos, não são poucas as pessoas que estão sendo afligidas, que estão sendo atormentadas por problemas da alma, por problemas psíquicos, fruto desta própria pressão que o mundo faz. É desse tipo de angústia que as outras 3 trombetas tratarão. Bom, mas não podemos perder de vista que a função das trombetas é advertir. Você olha para o mundo nesse momento, pelo menos a maioria, e você vê os países todos em um tipo de isolamento social, todos sofrendo com essa pandemia, a economia que já dá os sinais de que ela vai ser duramente atingida. Mas todo este sinal acontecendo no mundo inteiro tem um propósito: a advertir. Está chamando ao ímpio, ao pecador não convertido, à conversão. E está também, eu como pastor entendo que esta pandemia, ela é uma vara nas mãos de Deus para disciplinar a sua igreja. Mas a função das trombetas é advertir. E entre tanto texto, eu quero enfatizar Ezequiel capítulo 33, do versículo 1 até o versículo 5. Acompanhe a leitura. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos de teu povo e diz-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites e o constituir por seu atalai, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. O Senhor, ele está coordenando em todo o mundo sinais e manifestações cujo propósito é advertir o ímpio, chamar o ímpio ao arrependimento. Pois bem, feitas estas observações, passemos então ao 7º selo, tá? Capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 6, conforme eu já fiz a leitura. Mas deixa eu enfatizar de novo o versículo 1. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Meus irmãos, eu quero primeiramente enfatizar isso aqui. Houve silêncio no céu cerca de meia hora. Qual a razão do silêncio? Qual é a razão do céu ter ficado em silêncio por meia hora? Bom, esse silêncio, ele contrasta com as orações dos santos do capítulo 6, versículo 10, quando eles estão clamando ao Senhor por justiça. Contrasta também com o capítulo 6, versículo 16, quando os ímpios, eles estão clamando aos montes para que caiam sobre eles. Há um grito, há um clamor para que os montes caiam sobre eles. Mas acima de tudo, este silêncio é um contraste com os cânticos de louvores do capítulo 7, no versículo 10 e 12. Quando João teve a visão dos glorificados e o céu está, naquele momento, ouvindo louvores de exaltação
ao Senhor nosso Deus. Há cânticos de louvor, há cânticos de adoração no céu. Mas logo o capítulo 8, a partir do versículo de número 1, nós encontramos aqui um silêncio ensurdecedor. E este silêncio, meus irmãos, deriva da presença do soberano Senhor, da presença de Deus. Versículo 2. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. Meus irmãos, nós em algumas oportunidades, às vezes ouvimos algumas pessoas, de algumas denominações, com expressões em cultos solene, dizendo que elas têm liberdade, intimidade com Deus, e esse texto choca com esse tipo de ação, porque os próprios anjos eleitos, anjos que não caíram, anjos que foram mantidos no seu estado original, todos eles num silêncio profundo por meia hora, porque eles estão na presença do soberano Senhor. E as obras deste soberano Senhor são obras justas. Ele está para enviar 7 anjos com 7 trombetas que trarão juízo sobre a terra. E essas ações desses anjos são justas. Então, diante deste soberano Senhor, diante do Deus Todo-Poderoso, há um silêncio estarrecedor, ensurdecedor. O profeta Abacuque, no capítulo 2, versículo 20, ele diz: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra, porque não há habitante na terra que tenha alguma coisa a falar ao Senhor, quer seja de elogio, quer seja de reclamação. O Senhor está presente, e a presença do Senhor nos leva a calar, a estremecer diante da santidade dele. Mas este silêncio ensurdecedor manifesta que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Quando nós, ou melhor, quando a Escritura, ela trata de Deus como reto e justo juiz, dos juízos do Senhor que virão sobre a terra, como aqui nas 7 trombetas, meus irmãos, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Lucas, capítulo de número 19, versículo 41 e 44, diz assim: quando ia chegando, Jesus chegando em Jerusalém, vendo a cidade, chorou e dizia: se reconheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isto agora está oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados se apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão contra ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Quantas pregações os profetas fizeram, quantas manifestações o Senhor Jesus fez em Jerusalém, porém eles não ouviram, eles não acataram. As trombetas estavam soando em Jerusalém, Jesus pregando, fazendo milagres, e eles tentando apedrejá-lo, perseguindo, até que o pegaram em suas mãos, o prenderam, julgaram, condenaram e o mataram. E o Senhor, ao chegar agora em Jerusalém, ele já chega e ele já chora. Jerusalém não ouviu o seu maior profeta, Jerusalém não reconheceu o seu profeta, Jerusalém não acatou, não recebeu o próprio Cristo, a palavra encarnada, o supremo profeta que estava pessoalmente falando diante deles. E o Senhor Jesus já sabe tudo que vai acontecer com ele, como eles o rejeitarão e também a condenação que virá sobre eles. E Jesus chora. O Senhor não tem prazer
na morte do ímpio. Ezequiel capítulo 33, versículo 11, diz-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. É por isso que o Senhor está enviando estas 7 trombetas, trazendo advertência ao ímpio antes do juízo final. Silêncio no céu, Deus está presente. Silêncio no céu. As obras que os anjos realizarão são obras de justiça, de juízo, mas são justas, e o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Prossigamos para o versículo de número 2. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veja bem que João, ele vê esses 7 anjos que estão diante de Deus. Estes anjos, eles se encontram diante de Deus. Não executarão um juízo próprio, não executarão uma justiça própria. Todo juízo que vem sobre a terra, tudo o que atinge o cosmos, tudo aquilo que atinge o ser humano, tudo aquilo que atinge o ímpio, emana do Deus Criador, que também é reto e único juiz. O julgamento e o juízo estão nas mãos do Senhor, e Ele usa os seus servos, Ele usa os anjos, Ele usa a própria criação, como terremotos, maremotos, Ele usa tudo o que Ele criou para executar esses juízos, mas são deles. Ele julga com retidão e executa esse juízo com justiça, retidão e perfeição. Os anjos receberam então 7 trombetas. Eles estão diante de Deus, eles recebem 7 trombetas, tá? E estas 7 trombetas, elas estão apontando para a completude. Chegou o tempo certo quando um juízo vem, o tempo certo da manifestação de Deus ao julgar uma nação. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Quando o Senhor enviou os anjos a Sodoma e Gomorra, havia chegado o tempo de Deus trazer juízo sobre aquela cidade, sobre a planície do Negueb. Somente no outro dia, depois que os anjos já tinham tirado Ló, a sua esposa e suas filhas daquele lugar, foi que o juízo veio sobre a planície do Negueb, sobre as cidades de Sodoma e Gomorra. Quando a esposa de Ló estava saindo, desobedeceu a Deus e veio juízo sobre ela. Portanto, meus irmãos, os 7 anjos, as 7 trombetas aqui apontam para o tempo de perfeição. Quando um juízo do Senhor vem sobre a nação, sobre uma nação, sobre o mundo todo, é porque o tempo certinho daquele juízo chegou. Nós estamos sofrendo esta pandemia. Ela vem completa, desde o momento que ela começou até o momento de terminar. Tudo que ela tiver que atingir, todas as pessoas, todos os países, hora que o propósito dela se cumprir cabalmente, o Senhor a tirará. Então, as 7 trombetas aqui, elas respondem às orações de todos os santos por salvação e justiça. Lá do capítulo 5, versículo 8, eles estão clamando. Capítulo 5, versículo 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. A igreja do Senhor na terra, ela ora clamando ao Senhor por justiça. Ela clama por conversão, ela clama por justiça. Mas o capítulo 6 também, versículo 9 e 10, que é o 5º selo, quando ele foi aberto, foi visto debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho, e clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano,
Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Então, estas 7 trombetas aí, elas responderão às orações dos santos que subiu à presença de Deus, clamando por salvação, clamando por justiça. E o Senhor nosso Deus é justo em toda a sua justiça. Tudo aquilo que será feito é porque chegou o tempo. Mas prossigamos, versículos 3 e 4. Veio outro anjo, os 7 já estavam ali com as 7 trombetas. E nesse momento João viu que veio um outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Bom, nesse momento João viu então um outro anjo, também na presença do Senhor, mas esse anjo ficou de pé junto ao altar com o incensário nas mãos. Veja bem que ele não tem o incenso, ele tem o incensário. Ele está ao lado do altar. Então, foi dado incenso àquele anjo. O fato dele estar do lado do altar aponta sim para o altar do sacrifício e aponta também para o altar onde Cristo ofereceu o último sacrifício, que foi Ele próprio. E então, os santos, eles estão orando da terra, eles estão clamando da terra, mas a sua vida de oração é imperfeita. É importante nós entendermos que a igreja ora, mas a nossa oração não é perfeita como a do Senhor Jesus Cristo. A igreja adora, mas a nossa adoração não é perfeita como a do Senhor Jesus Cristo. E o que nós precisamos, então, nós, os santos que caminhamos na terra, necessitamos que as nossas orações sejam incensadas com a intercessão de Cristo. Tá? Assim, então, as nossas orações, elas subirão até a presença de Deus, elas chegarão até a presença de Deus e serão ouvidas. Nesse caso aqui, o anjo toma o incensário, é concedido incenso para ele, e nós entendemos que esse incenso aqui é a intercessão perfeita do Senhor Jesus Cristo, e por causa dessa intercessão perfeita do Senhor Jesus Cristo, as orações sobem à presença de Deus e elas foram ouvidas pelo Senhor Deus. Por que elas foram ouvidas? Isso nos leva aos versículos 5 e 6. O anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Bom, este anjo que está com o incensário na mão, ele vai até o altar e ele enche de fogo do altar e lança sobre a terra. Bom, meus irmãos, aqui nós podemos entender que Deus ouviu a oração dos santos. Ele ouviu a petição. Os santos estão clamando por salvação, os santos estão clamando por juízo. Eles estão clamando por salvação do povo do Senhor, daqueles que estão sendo perseguidos, daqueles que estão sendo martirizados, e eles estão clamando por justiça, mas uma justiça porque o nome de Deus está sendo blasfemado. Meus irmãos, a princípio, nós pensamos assim, seria o correto? Meus irmãos, quando nós olhamos para toda a Escritura, o registro bíblico, ele mostra os eleitos sendo salvos e reconhecendo não merecerem a salvação. Em contrapartida, aponta para os ímpios, e os ímpios odeiam o Senhor. Nós olhamos para o Antigo Testamento e quando o Senhor mandava o seu povo destruir todas as nações, e a gente pergunta, por que o Senhor é justo em aplicar os seus juízos
há um povo muito mais ímpio, muito mais cruel, muito mais rebelde do que nós imaginamos. Porque mesmo diante de todas as manifestações que estão acontecendo, esse povo odeia o Senhor. Quer ver só? Capítulo de número 9, versículo 20 e 21, será a sexta trombeta. Já a sexta trombeta, ela já vai apresentar flagelos, muitos sinais do terrível juízo. Mas olha só o versículo 20 e 21. Os outros homens, aqueles que não foram mortos, porque muitos já morreram, por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Há muitos ímpios, ou todos os ímpios, né? Que mesmo vendo tudo o que o Senhor fará, os sinais que o Senhor fará, esses ímpios continuarão odiando o Senhor, odiando a igreja, odiando a palavra de Deus, e eles não se arrependerão, mesmo sofrendo e mesmo sendo pregado o evangelho para eles, eles não se arrependerão. Portanto, o anjo, ele enche o incensário no altar e lança sobre a terra. As orações dos santos foram ouvidas. Esses ímpios que ofendem ao Senhor, os santos estão clamando ao Senhor justiça ao nome do Senhor, a palavra do Senhor. O fogo que é pegado pelo anjo no altar e atirado à terra representa a santa ira de Deus contra os pecadores não convertidos, contra os ímpios. Quando os animais no Antigo Testamento eram oferecidos no altar, fogo da parte do Senhor Deus consumia o holocausto. Era um símbolo da ira de Deus contra o pecado. Levítico 9, 24, e eis que saindo fogo de diante do Senhor, quando Arão ofereceu o holocausto em consagração a ele e os seus filhos, eis que saindo fogo diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo o povo jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Ou seja, o fogo consumindo os animais era sinal de que a ira de Deus tinha sido aplacada. Era sinal de que o Senhor estava aceitando o ofertante e o Senhor estava aceitando a oferta e assim derramando fogo, a ira dele estava sendo aplacada. Sabemos que é um tipo daquilo que haveria de acontecer literalmente com o Senhor Jesus Cristo. Mas os versículos 5 e 9, quando o anjo pega o incensário, enche com fogo do altar e joga sobre a terra, então houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Ou seja, aquele silêncio foi quebrado. E foi quebrado com uma manifestação poderosa. Uma manifestação semelhante à que Moisés presenciou no Monte Sinai. Significa então que o próprio Senhor Deus, que tem o domínio absoluto sobre a sua própria criação como um todo, somente Ele pode mover os trovões, as vozes que foram ouvidas, os relâmpagos e o terremoto. É uma manifestação que Deus aprovou o anjo que lançou o fogo sobre a terra. Ou seja, o que está sendo feito atende cabalmente à justiça de Deus. A maneira como os juízos serão derramados sobre a terra, ou lançados sobre a terra, está correta e justa. Pois bem, esta é a interpretação dos versículos 1 até o versículo 6, que é esta introdução das 7 trombetas. E eu quero fazer aqui com os irmãos 3 considerações que são importantes. Na domingo pela manhã, nós vamos
estudar sobre estas trombetas aqui. Mas diante do que nós acabamos de apresentar, dos versículos 1 até o versículo de número 6, o sétimo selo, ele foi aberto, silêncio nos céus, 7 anjos, 7 taças, um anjo com incensário sem incenso, que recebe incenso para colocar, as orações dos santos subindo à presença do Senhor por meio do incenso de Cristo, o fogo sendo tomado do altar, lançado sobre a terra, as manifestações imediatas de trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Quero fazer 3 considerações sobre esta introdução. A primeira delas: Deus não tem prazer na morte dos ímpios. Deus, o seu juízo, a sua justiça e a sua ira e até a sua cólera, tudo isso é santo, é diferente da ira humana, da cólera humana. A nossa é pecaminosa, a do Senhor é santa, o Senhor é imutável. Então Deus não tem prazer na morte do ímpio. Isso não significa que Deus seja injusto ao condenar os ímpios, ao lançá-los no inferno. Todo o conhecimento que o ímpio precisa receber, pode receber, não só um ímpio, mas uma nação toda, a raça humana toda. Tudo que ele precisa saber, tudo que ele pode ver, o que ele precisa ver e ouvir é concedido por Deus antes do juízo, antes da condenação eterna, antes da morte dele ou antes do grande e terrível dia de juízo. Romanos capítulo 1, versículo 18 até o versículo 20, diz assim o texto: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Meus irmãos, como eu li Apocalipse 9, versículo 20 e 21, todo o conhecimento que o ímpio precisa obter, tudo que ele precisa ver, Deus colocou tudo isso na criação. Deus se revela a toda a humanidade em um só momento. Todas as nações, até mesmo tribos não colonizadas ainda, e nem identificadas ainda, todo ser humano debaixo do céu tem, em tempo real, um testemunho de que só existe um Deus, porque Paulo diz aqui, que fala da divindade dele, o testemunho que existe só um Deus, que este Deus é todo-poderoso, que ele é o criador de todas as coisas, porque toda a criação está autenticada pelo Senhor nosso Deus, antes de criar o homem, porque tudo que existe hoje foi criado por Deus antes dele criar o homem. Antes dele criar o homem, ele já colocou um testemunho de si mesmo, para que ao criar o homem, todo o homem já fosse criado sabendo que Deus é o Criador, que ele é o único Deus vivo e verdadeiro e que, portanto, deve ser adorado, deve ser buscado como Deus. Sabemos que esse testemunho é suficiente para condenar o homem, não é suficiente para salvar, mas é suficiente para condenar, porque o texto diz: tais homens são por isso indesculpáveis. Portanto, meus irmãos, esta é uma prova de que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas isso não significa que Deus não aplicará o seu juízo. Quando ele aplica o juízo, é porque ele já revelou
tudo que era possível ser revelado. Ele já se mostrou a todo ímpio antes de aplicar nele o juízo. E como lemos em Apocalipse 9, mesmo conhecendo tudo isso, o homem ignora a Deus. O ímpio odeia o Senhor. Ele jamais se prostrará diante do Senhor. Portanto, não ter prazer da morte do ímpio não significa que Deus não é justo em aplicar este juízo sobre o ímpio. Segunda consideração que eu quero fazer aqui: Deus é o único juiz, não há outro. O juízo não está nas mãos de Satanás. Nós sabemos que Deus, ele usa toda a criação para cumprir o querer e a vontade dele. Mas quem julga é Deus. Quem vai encaminhar o juízo na medida certa, na proporção certa, é Deus. E ele faz isso segundo a sua palavra, segundo a lei, os seus decretos. Como reto juiz, ele executa os seus juízos através da própria criação. Mas o padrão estabelecido para que Deus possa julgar, salvar e condenar o homem é a sua palavra. Os 66 livros, de Gênesis a Apocalipse. Nós temos aqui um padrão perfeito, através do qual o Senhor Deus executará o seu juízo. O padrão que ele estabeleceu para julgar os homens é a sua própria palavra. Em Lucas capítulo 16, versículo 27 até o versículo 31, este texto que eu citei faz parte da parábola de rico e o Lázaro. Alguns entendem que não é parábola, mas não é o caso nesse momento. Lázaro, um mendigo, e o outro, o rico. Os dois morreram. Lázaro foi salvo e o rico condenado. E no inferno, dos textos que provam, ou um dos textos que prova claramente que Deus é justo, no inferno, o rico não reclama de algo do tipo: ninguém me avisou do inferno, ninguém me falou que Deus iria trazer juízo, que eu seria condenado. Ele não reclama disso, ele sabe que isso é verdade, ele reconhece que tudo que ele podia conhecer, tudo que ele precisava saber a respeito de Deus, ele soube. Mas ele pede uma coisa. O que ele pede? Versículo 27 até o versículo 31. Então o rico replicou a Abraão: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. O rico está querendo que Abraão envie Lázaro até a casa dele, desse rico, porque tem os 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ou seja, eles têm a palavra de Deus, ouçam-nos. Mas ele insistiu. A insistência desse rico é porque ele mesmo rejeitou a palavra de Deus. Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Por quê que Abraão disse isso para ele? Se não ouve Moisés e os profetas? Porque a palavra de Deus é Deus falando conosco. Ele usou os profetas, ele usou os escritores sagrados, mas a Bíblia é o próprio Deus falando conosco tudo que nós precisamos ouvir, tudo que nós precisamos e podemos saber. Portanto, a palavra de Deus é através dela que Deus julgará. Portanto, pregue a palavra de Deus, anuncie as Escrituras, fale da palavra de Deus a todas as pessoas, use as suas redes sociais. É como se você estivesse entregando um folheto pessoalmente, encaminhe porções da palavra, se ofereça para ler a Bíblia para as pessoas, se ofereça para fazer um discipulado, se ofereça para ensinar a Bíblia a todo aquele que deseja ouvir. Sempre foi o momento, mas agora muito mais. As pessoas precisam de ouvir quem é Deus, o Criador e o reto juiz. Pois através da Escritura, o ímpio será julgado. Todo ser humano tem a lei moral gravada no coração. Essa lei é suficiente para condená-lo caso ele não
se arrependa, mas ele precisa de conhecer tudo que está revelado na Escritura. Terceira e última consideração é exatamente a responsabilidade dos crentes ante o juízo dos ímpios. A responsabilidade da igreja diante dos ímpios. Meus irmãos, o juízo já está decretado. Os anjos já têm lançado esses juízos sobre toda a terra. O mundo inteiro, desde que Cristo foi para o céu, já tem tomado conhecimento dessa manifestação de juízo. Os crentes, os cristãos, os filhos de Deus são conhecedores desse juízo do Senhor sobre a terra. Mas somos também responsáveis pela proclamação do Evangelho. Nós recebemos a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, e o Senhor incumbiu a nós, a sua igreja, pela proclamação deste Evangelho, para anunciar, chamar o homem ao arrependimento e dizer para ele que se não houver arrependimento, se ele não abandonar o pecado, ele será condenado no dia do juízo. E eu quero ler, para encerrarmos, Ezequiel 33, do versículo 6 até o versículo de número 9. Mas se o atalaia, eu comecei na introdução lendo os versículos anteriores, de 1 a 5, agora de 6 a 9. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue derramarei do atalaia. Portanto, nós temos a responsabilidade, o pecado é deles, eles são inimigos do Senhor, mas nós temos a responsabilidade de proclamar a palavra de Deus para eles. Nós temos a responsabilidade de exortá-los ao arrependimento por causa do pecado, que é culpa deles. E se nós não fizermos isso, nós responderemos por essa negligência. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhes darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei de ti. Mas se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que ele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Portanto, meus irmãos, nós estamos vivendo dias em que mais do que nunca a pregação tem que acontecer. A igreja tem sido muito omissa. A maioria dos membros da igreja do Senhor Jesus Cristo é omissa, tem vergonha de pregar o Evangelho, tem vergonha de carregar a Bíblia, tem vergonha de falar no nome do Senhor Jesus Cristo, tem vergonha de falar da salvação em Cristo, mas também da condenação em Cristo. Meu querido, se você é verdadeiramente crente, fale do Evangelho, pregue a salvação em Jesus. Fale também que se o pecador não se arrepender, ele sofrerá o juízo, a condenação eterna. Se você não fizer isso, Deus vai demandar o sangue dele da sua vida. Portanto, não seja negligente. Deus, como eu disse há pouco e tenho dito, está com a vara de disciplina na mão para disciplinar a igreja, porque nós estamos sendo omissos na proclamação do Evangelho. Então, use as redes sociais, anuncie, semeie a palavra de Deus, fale diretamente com alguém, vá aos seus parentes que não são crentes, peça para que você possa fazer um estudo bíblico com eles, peça para você ler a Bíblia para eles, chame-os à realidade do que está acontecendo. Ontem, acredito que não foi só aqui em São José, mas me parece que em boa parte, se não todo o estado de São Paulo, um entardecer maravilhoso, onde Deus, de uma forma maravilhosa,
nos deu uma introdução para que nós pudéssemos falar a respeito de Deus como o Criador de todas as coisas. O Salmo 19, que eu até coloquei em uma das fotos que eu publiquei, fala disso. Deus está nos concedendo todas as oportunidades, Ele está fazendo toda uma introdução para que nós possamos anunciar o Evangelho. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua. Nós devemos anunciar a palavra de Deus. E eu te pergunto, meu irmão, você está entendendo o que Deus está revelando ao mundo todo? Será que você está entendendo o que Deus está fazendo com a igreja? Nós não estamos numa colônia de férias. Nós estamos mais do que nunca inseridos na realidade do que é a igreja. Portanto, trate de acordar mais cedo, dobre os seus joelhos, ore ao Senhor, confesse os seus pecados, confesse a sua omissão, se coloque na frente da batalha com a escritura aberta, pregue o Evangelho, ore para que esse Evangelho pregado possa alcançar os corações, confronte as pessoas, pregue e anuncie que se elas não se arrependerem dos seus pecados, elas serão condenadas. Não tenha medo de pregar. Nós pregamos na autoridade e no poder do Espírito Santo, nosso Deus, e Deus é favorável a nós, Ele está conosco, Ele está nos sustentando nessa pregação. Deus está nos mostrando, vocês precisam de trabalho sim, precisam de estudar sim, precisam de sair sim, vocês precisam de tudo isso, mas Deus nos trouxe, Deus nos recolheu para dentro de casa, para que nós pudéssemos entender e fazer uma avaliação de como nós estávamos vivendo. É hora de mudança, é hora de transformação, é hora de viver como a igreja do Senhor deve viver, como ela foi chamada para viver. Somos os arautos. Pregue no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, louvamos o Teu nome, porque o Senhor derramou sobre nós o Teu Espírito Santo, operando a regeneração e nos enviando como emissários da notícia, do Evangelho, das boas novas, da salvação a todo aquele que crê. E nós, ó Deus, reconhecemos diante do Senhor quão negligentes nós temos sido, omissos. Reconhecemos o nosso pecado, nos envergonhamos diante do Senhor pela nossa omissão, porque, ó Deus, nós temos vivido, ó Pai, neste mundo. Mas, Senhor, onde está a diferença? Onde está o nosso amor pelas almas perdidas? Onde está, ó Deus, a nossa consciência do juízo que vem sobre a terra? E nós te louvamos, porque nesses últimos dias, semanas e meses, o Senhor tem nos proporcionado, ó Deus, retomar o nosso ministério, o nosso trabalho de semear o Evangelho. Desperta aqueles que estão dormindo, incomoda a tua igreja, pois a tua igreja responderá à voz poderosa do Senhor. E nós clamamos, ó Deus, unge os nossos lábios, abra a nossa boca para semearmos o Evangelho, para anunciarmos que Cristo salva, mas aquele que o rejeitar será condenado. Não permita que a tua igreja continue na omissão, mas aviva a tua obra no nosso coração e perdoa os nossos pecados. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, nós estamos chegando ao final do nosso estudo. Estamos sempre preocupados com o horário, com a transmissão. O estudo transmitido impede, os irmãos de participarem, de fazerem perguntas. As perguntas poderão ser feitas através do WhatsApp ou no e-mail da igreja. Se você tiver alguma dúvida, pode fazer pergunta. No domingo, se Deus permitir, nós vamos então começar a tratar das 7 trombetas, tá bom? No domingo pela manhã. Nós também já temos definido e nós estamos programando convocar a Igreja Presbiteriana Jardim Sul para uma manhã de jejum e oração, que será das 6 ao meio-dia. Então eu já estou avisando para que você não marque nenhum compromisso nesse horário. É um convite, uma convocação, mas não é uma obrigação, uma convocação para todos aqueles que tiverem condição de fazer.
nós clamamos ao Senhor, temos orado, e nesse momento o conselho está convocando a igreja para que possamos fazer esse jejum e oração de domingo, 6 da manhã até o meio-dia. Às 9 horas nós teremos o estudo normalmente, mas nós vamos no grupo de aviso da igreja passar todas as orientações, as informações, tá bom? Mantenha-se em oração, mantenha-se atento ao que Deus está nos falando. Um grande abraço a todos vocês, aos membros da igreja, aqueles que têm nos acompanhado através hoje do Facebook. Que Deus nos abençoe e até mais.